Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time-sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade, network e geração de negócios. Temos como objetivo ser uma nova plataforma para o mercado imobiliário brasileiro, onde os players do setor poderão ter acesso a informações, se conectar e captar recursos para empreendimentos. Temos uma ampla gama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Com o movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Através dos podcasts Além da Curva e Somos Cidade, produzimos conteúdo de altíssima qualidade sobre o mercado imobiliário brasileiro. Com os grupos Masterminds, incentivamos o network e a troca de experiências práticas entre empresários e executivos, dentro de um ambiente de transparência e colaboração entre os participantes. Acesse o site www.matx.com.br e conheça um pouco mais sobre nós. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante. Hoje a gente está aqui com a Fernanda Rosalém, uma convidada super especial. A Fernanda é uma pessoa muito experiente nesse casamento entre o mercado imobiliário e o mercado de capitais, tá? E ninguém melhor do que ela para se apresentar. Tudo bem, Fernanda? Bem-vinda e aproveita já o embalo e aí conta um pouquinho para a gente aí da sua história. Claro. Bom, obrigada, Felipe, pelo convite. Um super prazer aqui poder fazer esse bate-papo com você. Bom, acho que, assim, falando um pouquinho, né, de mim, eu estou no mercado aí financeiro e imobiliário, né, vamos dizer assim, como você colocou, desde 2007, trabalhando sempre aí né, no campo das gestoras, né, e fazendo investimentos no mercado imobiliário, né. Então, assim, acho que é um casamento bacana, porque você tem que entender dos dois lados, né? Aquilo que funciona para o mercado financeiro, né? E também, obviamente, o que né, o outro lado precisa, né? Então, incorporadores, construtores, mesmo aí agora, mais recentemente, aí com os fundos imobiliários se tornando a bola da vez, né? Aí até um tempo atrás, né? Com os investimentos alternativos sendo super procurados. Então, foi uma experiência muito bacana. Então, assim, eu estou nesse mercado desde então, com passagem aí por algumas casas importantes, a Brazilian Capital, que foi minha primeira casa nesse segmento, né, que hoje é uma gestora que não existe mais, que foi adquirida pelo BTG. Depois eu fui, durante 4 anos, diretora da área de Capital Markets da Cushman, né, então fazendo também essa ponte, né, de grandes, principalmente para grandes transações, né, de investimentos imobiliários, compra e vendas aí de shoppings, prédios corporativos, terrenos, empreendimentos logísticos. Depois eu tive também na RBR, que é uma gestora 100% focada em real estate, e mais recentemente no Pátria, que foi minha última casa, que eu, enfim, acabei de sair,
mas também passei 4 anos lá com foco no mercado imobiliário e aí basicamente fundos, né, fundos de investimento imobiliário. Então, acho que dá para a gente falar um pouquinho aqui do setor, acho que dá para a gente conversar aqui um pouquinho e tentar aí trazer coisas interessantes para os seus ouvintes. Isso aí. O Fernando, estava pensando aqui, você falou da Brasília, né? A Brasília foi uma pioneira, né? Lá na década de Foi. 90, 2000, chegou a 90 ou foi 2000? Não, foi a criação da Brazilian Capital foi isso aí por volta de 95, por aí, e aí a gente, né, enfim, teve aí mais de 10 anos lá, né, porque até que foi feita realmente a aquisição, né, da empresa pelo BTG, foram aí, acho que mais de 12 anos de casa, acho que até um pouquinho mais, 15. Mas foi uma experiência, foi muito legal, uma pioneira, e hoje a gente tem aí grandes profissionais que começaram lá, estão espalhados aí por diversas casas. Isso que eu ia falar, né? Foi uma escola, um celeiro aí de talentos, né? E é como se fosse uma máfia, né? Como aquela PayPal máfia, né? Assim, a turma espalhou por aí. E eu queria saber, isso. Eu fiquei curioso para saber o que é que você fazia na época, porque a Brasília, e a Brasília foi muito pioneira em crédito imobiliário, numa época que era, vamos dizer assim, era outro planeta, outra era, tem nada a ver com o que a gente conhece hoje, né? Era outro ambiente, devia ser muito desafiador, né? Fazer naquela época. É verdade, foi muito pioneira mesmo, né? A Brazilian, ela tinha uma estrutura, né, era uma holding com 3 empresas, né, distintas embaixo. A Brazilian Mortgages, que era exatamente o que você falou, que dava esse crédito, né, crédito para término de obra, e foi pioneira mesmo, uma época que ninguém fazia isso. Tinha a Brazilian Securities, que era a companhia de securitização, né, que acabava aí, né, empacotando muitas vezes esses créditos que eram originados na própria Brazilian Mortgages. E a empresa onde eu estava era a Brazilian Capital, que era uma gestora, né? Então, que também foi uma precursora de fundos imobiliários, né? A gente tinha lá fundos de desenvolvimento, então, nesses, né, que a gente já vê hoje muitos por aí, mas que começou lá atrás também, onde a gente fazia parceria com incorporadores e escolhia projetos, né? A gente não tinha necessariamente um só incorporador, a gente podia fazer uma escolha, né, dos projetos que faziam mais sentido para aquele fundo. Então, a gente fez projeto de desenvolvimento, a gente fez projetos né, de imóveis corporativos, por exemplo, para quem acompanha um pouco o mercado e conhece, né, o BC Fund, que é um dos grandes fundos aí hoje no mercado imobiliário, né, de lajes corporativas, hoje administrado, né, e gerido pelo BTG, teve início lá na Brazilian Capital, né? Então, acho que muita coisa realmente foi iniciada lá atrás, né? Foi uma empresa muito pioneira. O Fábio Nogueira e o Moise Politi, né, que eram, né, junto com o Banco Orinvest, os principais acionistas. Aí, obviamente, depois a gente, na época, teve aí investimento de outros investidores institucionais, tal. Mas foi realmente assim uma época muito boa, acho que de muito desafio, mas muita coisa nova, né, sendo feita, que você não tinha ainda aqui, né, no mercado, assim, comparativos. Então, foi muito legal, acho que, assim, para aprendizado também, muito bom. Então, acho que devo muito à casa, e é o que você falou, né, muita gente começou lá, então também fiz muitos amigos dessa época. Então, acho que todos hoje aí super bem colocados e todos ainda no mercado imobiliário, financeiro imobiliário, né, vamos dizer assim. Eu me lembro que eu, na época, incorporador, construtor aqui em Alagoas, sempre lia, né, as matérias sobre Brasília, sempre acompanhava a distância, mas para mim parecia algo muito distante. Ali era São Paulo, apesar de que ele atuava, né, em vários locais, mas eu sempre tive a impressão, por isso que eu queria lhe perguntar, eu sempre tive a impressão de que ela era muito mais focada, né, no desenvolvimento imobiliário, até residencial mesmo, né? Você já explicou que você estava na Capital, né? Porque eu queria perguntar para você isso. Daí você foi para Tishman, né? Me pareceu uma mudança. Foi para Cushman, não foi para Tishman, foi para Cushman, isso. Mas Cushman também. Não. É uma mudança, para quem está vendo de fora, aparentemente diferente. Uma era desenvolvimento residencial, a outra era. Assim, acho que a Cushman, né, quando eu recebi o convite, decidi ir para lá, foi uma mudança, sem dúvida, e uma coisa que a Cushman acabou, acho que, me trazendo foi uma entrada
a Cushman, né, que presta assessoria, né, porque no final do dia a Cushman é uma empresa de assessoria imobiliária, né, então a gente assessorava aí, né, na minha área, transações do mercado. Mas ela me abriu muitas portas, né? Assim, acho que tendo também toda a área lá de pesquisa imobiliária, mercado, então todo mundo, acho que os grandes players, todo mundo quer falar, né? Com empresas como essa, Cushman, CBRE, Collier, JLL e tantas outras, né? Que existem. Então, acho que assim, geralmente, né? São empresas, eu diria, que trazem informações, né, imparciais, né, você, então, consegue falar com todo mundo sobre mercado, e aí todos, né, logístico, shopping, varejo, né, o varejo, o corporativo, e eu acho que você passa a ter, né, você transita muito no mercado e você passa a ter uma visão, né, global, né, não só naquele segmento que você atuava antes, mas no mercado como um todo, né, então, por exemplo, na Brazilian Capital, né, durante um tempo, fiz os fundos de desenvolvimento residencial, também participei de fundos de laje, mas na Cushman acabei também tendo acesso a outras coisas, né? Então, por exemplo, vivi mais o mercado de shoppings, também vi mais transações logísticas. Então, eu acho que a consultoria te traz essa abrangência, né? Você consegue lá realmente entender o mercado como um todo, você acaba participando, né, de mais coisas. Então, mas foi uma época muito rica também, né, assim, acho que te traz um aprendizado muito grande, porque você tem que saber falar de todos os mercados, então você tem que estudar todos eles, e é isso, eu acho que o relacionamento que a consultoria te traz é muito bom, né, você realmente acaba tendo aí acesso a todos os players, conversa com todo mundo, então, assim, sem dúvida, foi um movimento diferente, né, mas que me abriu também portas aí no mercado, né, depois de lá, eu acabei daí indo para a RBR, então, quer dizer, voltei às origens, né, de gestora, porque a RBR, né, também é uma gestora aí focada no mercado imobiliário, né, como um todo, e com todas as verticais lá também, né, começou muito forte no desenvolvimento, projetos de desenvolvimento residencial, e depois, né, foi para outros segmentos do mercado, né, como os fundos imobiliários, fundos de fundo de laje, logística, CRI, e aí depois acabei saindo de lá indo para o Patria, que também é uma gestora, né, então acho que fora eu diria aí a minha etapa na Cushman, né, que foram aí uns 4, 5 anos, todo o resto foi realmente no mundo das gestoras. Lá no Patria, você estava tocando fundos em que áreas, Fernanda? Na área de real estate, eu estava com fundos imobiliários e ali específico de lajes corporativas, né? Então, apesar de terem outros fundos lá, como, por exemplo, o fundo logístico, o Patria também tem investimentos em outros segmentos, né? Tem, por exemplo, segmento de tipo o self-storage, né, que é uma empresa que existe lá também, que é o Guarde Aqui, que vai muito bem, também fez investimentos em shoppings, tem investimento em loteadora, que é a Alphaville, mas eu especificamente estava no segmento de fundos imobiliários de lajes corporativas, né, enfim, que foi aí um segmento que sofreu bastante, né, na pandemia, acho que não só esse fundo especificamente, mas todos, né, quando a gente olha o mercado, você vê aí hoje esses fundos sendo transacionados com um desconto muito grande, né, em relação ao seu valor patrimonial. E aí acho que é por isso que em momentos como esse que você vê, e cada vez mais é importante sempre frisar, que o investimento imobiliário ele tem que ser pensado como um investimento de longo prazo, né? Porque se você, né, você começa a ver, claro, movimentos como esse, tipo, né, na pandemia, com todas as restrições, as questões sanitárias que tivemos, né? Tanto o shopping quanto o setor de lajes corporativas sofreu muito, né? Enfim, shopping fechado, imagina, né, sem receita, então impactou diretamente distribuição de dividendos e, obviamente, o setor de lajes corporativas também, né? Muitas empresas deixaram de ir para o escritório, acabaram reduzindo a área, acho que principalmente as empresas menores, né? Outras não, né? Eu acho que as grandes corporações acabaram passando por esse período, talvez renegociando aí um pouquinho de aluguel, né? Alguns diferimentos que, obviamente, foram concedidos, mas passaram por esse, eu diria assim, de forma menos turbulenta. Mas, então, isso, obviamente, sempre tem impacto, né, nas cotas. E aí, quando você vê
o investidor, né, pessoa física, varejo, aquelas cotas caindo, muita gente vendendo, às vezes não é o momento, né, porque você acaba vendendo numa baixa histórica, mas se você tiver a cabeça um pouquinho mais de longo prazo e entender o ciclo, né, você acaba tendo, eu diria aí, um retorno maior do que aquele se você pensar só momentaneamente, né? O tijolo está lá, né? O valor do tijolo está lá garantido. A gente bateu um papo naquele dia, né, sobre isso, e eu recentemente estava ajudando um familiar meu, um parente, a investir, né? E essa pessoa estava olhando, né, as baixas nos últimos 12 meses, por exemplo, quanto tinha caído cada fundo, e dizendo, isso aqui caiu muito, então eu não vou querer. Eu falei, não, peraí, acho que talvez seja por isso que você tenha que comprar. Aí a gente foi analisar os outros fundamentos, a qualidade dos ativos. Cara, exatamente esse aqui, isso. assim, mas esse aqui a gente está olhando que já vinha com a gestão ruim antes, com uma vacância grande antes, então aqui deve ter algum problema de gestão. Então é engraçado, né, Fernanda, como as pessoas elas simplesmente esquecem que não se deve vender na baixa e comprar na alta, né? Isso. É a máxima. E o que você falou, Felipe, é super importante. Eu acho que assim qualquer gestor do mercado sempre o que a gente tenta colocar, né? E acho que está na fala de qualquer gestor, que é olhar os fundamentos, né? Foi o que você disse. Essa cota está caindo. Bacana, mas vamos entender por quê, né? É um momento macroeconômico que está levando a isso, né? Um resultado de pandemia. A gente teve aí também, né, recentemente a questão de tributação dos fundos imobiliários, isso mexeu muito, né? A gente teve grandes quedas nesse período, mas o que você falou é isso, o fundamento está correto, é isso que precisa ser entendido, né? Então, quais são esses imóveis? Eu estava vendo, como você falou, né? O IFIX, claro, vem aí apresentando baixa alguns segmentos, né, de fundos com baixas maiores ainda, como a gente já estava comentando, shopping, laje corporativa, e outros que estão realmente indo bem, logística, mesmo os próprios fundos, né, de recebíveis, os fundos de CRI, esses estão bombando em momentos como esse, né? Mas quando você olha hoje, né, por exemplo, falando aqui do mercado de São Paulo, né, só para dar um exemplo aí de lajes corporativas, não é errado falar que um custo de reposição para um prédio, né, um imóvel aí de alto padrão, na faixa aí de uns R$18 mil o metro quadrado. Falo sem medo de errar, eu acho que é de 18 para mais, dependendo, claro, da localização, dependendo se você está numa localização muito, muito prime, com um terreno muito caro, tendo que comprar CEPAC, talvez esse valor seja maior ainda, mas eu acho que menos que 18 mil não é. E hoje você tem ótimos ativos em excelentes fundos sendo tradeados, Felipe, a 13, 14 mil metros, às vezes, dependendo da variação da cota. Então, essa é exatamente a análise que você falou. Se o fundamento está certo, né? Você gosta dos ativos, da localização, gosta do gestor, que eu acho que, sem dúvida, é uma outra coisa muito importante que precisa ser sempre ponto de atenção, né? O gestor está fazendo um bom trabalho, mas se você ticar isso, talvez seja o momento de entrar, né? Exatamente, é o contrário até, né? É obviamente um segmento que em algum momento ele vai voltar para o seu normal, quer dizer, é impossível. Se você for comprar esse ativo diretamente, você não vai pagar 12, 13 mil, né? Então, aí é uma grande oportunidade. Eu acho que como esse segmento vale para todos os outros, né? É aquela questão de entender o ciclo imobiliário e pensar um pouquinho mais no longo prazo. Você sabe que eu escrevi há umas 2 semanas atrás um artigo onde eu falava que a gente aprendeu que o mais importante é local, local e local para um produto imobiliário. E eu estava meio que desafiando isso, dizendo que não, que o mais importante é momento, momento, momento. Em que momento do ciclo a gente está, né? Porque muitas vezes a gente acha que um produto que a gente lançou teve muito sucesso pela nossa imensa capacidade e inteligência, mas na verdade é porque estava no momento certo do ciclo e que de repente no momento errado aquilo ali não pegaria ou vice-versa. Até um produto ruim, de repente no momento bom ele sai, né? Então é só para reforçar isso, né? Assim, o mercado imobiliário ele é feito de ciclos, todo mundo do setor sabe disso, né? E para o investidor que ele quiser ganhar dinheiro, a minha opinião é que ele tem que aproveitar esses momentos agora, né, essas mínimas históricas, etc., e comprar, porque a maior parte estava comprando em dezembro de 2019, né, quando estava com aquela máxima histórica. Então, exato.
Mas, assim, poucos têm um estômago, né Fernanda, de fazer isso, né? Eu acho tão... Eu não estou me lembrando do Warren Buffett, falou, acho que não sei se foi para o Elon Musk ou para algum desses aí, né? O cara, não, foi o da Amazon lá. Ele perguntou para o Buffett porque era tão simples a fórmula dele de comprar barato, esperar valorizar, espera as crises e compra, né? E no resto do tempo fica administrando o dinheirinho ali sem muitas emoções, né? E por que as pessoas não fazem isso, né? Então, eu particularmente, eu concordo com isso, mas na prática eu não vejo as pessoas agindo assim. Não, eu acho assim, é difícil, né? Tem algo comportamental por trás disso, né? É difícil você ver um investimento que você fez, e daí, assim, eu falo para pessoas como nós, aqui também não precisa ser só para institucional, porque o institucional muitas vezes é o contrário, ele tem esse bolso mais fundo e consegue, né, obviamente, passar por períodos assim, eu diria de forma mais calma, né? Mas eu acho que, né, até falando aqui para o nosso público, né, pessoas físicas, investidores, é difícil você olhar um investimento que você fez, que está caindo, e você falar, não vou fazer nada, não vou me mexer, né? É quase contraintuitivo, né? Mas o que eu acho, Felipe, que também acho que falta às vezes, é esse conhecimento maior do setor, né? Porque, assim, você fala, tá caindo, mas o tá caindo, assim, é o porquê, né? Que é o que você falou, do momento. É o momento, assim, né? O momento é a conjuntura macroeconômica, foi a pandemia. Qual é o momento que eu estou agora, né? Ou não, eu olho para os pares estão bons, mas eu fiz um investimento ruim, então, nesse caso, faz sentido, né? Você mudar aí a sua alocação. Mas eu acho que, de uma forma geral, é muito difícil e falta esse entendimento, né? E eu brinco que, assim, quando eu comecei nesse setor, se você for pensar há 15 anos atrás, toda essa capilaridade de informações que existem hoje, Felipe, não existiam. Então, sabe, todos esses, o mesmo assim, os próprios gestores, os relatórios, as informações, quer dizer, toda a parte de comunicação, de RI, que o próprio gestor disponibiliza, é outro mundo quando a gente vai comparar 20 anos atrás. O que está ótimo, tem que ser. Você está falando disso, eu estou me lembrando, estou revisualizando aqui os relatórios dos gestores, né? Os relatórios dos fundos imobiliários. Que coisa fantástica, relatórios mensais, explicando cada ativo, qual é a situação, o que é que ele fez, comprou nesse mês aquilo, vende isso por causa daquilo, mostrando tudo, está tudo lá, né? Assim, né? É fantástico. Eu não vejo isso acontecendo em outras classes de ativos, em outros tipos de fundo, sei lá, muito mercado, nem sonhar, né? Não o grau de transparência é brutal nesse setor. Exatamente, e acho que assim, o setor evoluiu muito nisso, né? Muito. Realmente hoje a transparência dos gestores, de uma forma geral, é algo assim, eu diria que é um dos pontos altos, né? E é exatamente isso que você falou, né? Os relatórios, independente do segmento, né, do fundo, eles são mensais, o gestor faz ali, né, comentários ativo por ativo, né? Seja do ativo tijolo, seja do ativo papel, porque se você for olhar também, por exemplo, o relatório de fundos, o gestor também coloca o investimento em como é que aquela carteira de fundos está composta. Então, ele também fala de todas as movimentações. No caso de desenvolvimento, olha, a obra evoluiu conforme o cronograma, não evoluiu, quer dizer, uma transparência muito grande mesmo. E, além disso, além dos próprios relatórios dos gestores, existem hoje também todas as casas, né, de pesquisa, os relatórios, né, de research, de casas independentes, né, que podem trazer também uma avaliação imparcial, né, daquele fundo, daquele gestor. Então, quer dizer, não dá para falar que hoje o investidor, pessoa física, não tem informação disponível, né, para poder entender o segmento, né? Acho que talvez, claro, análises muito mais complexas podem não ser acessível aí para todo mundo, mas assim, a informação que o gestor disponibiliza no relatório é muito boa, né? E você, com um pouquinho, claro, daí cada um, evidentemente, vai fazer a sua análise crítica daquilo, né? E muitas vezes o gestor está colocando ali, olha, este fundo é um modelo um pouco, eu tenho aqui, por exemplo, você pega os fundos de CRIs, são CRIs que estão pagando, né, um dividendo maior porque eles têm
um perfil de risco maior também. Então, acho que você também consegue medir, né, essa análise risco-retorno que faz sentido para a sua carteira, né? Porque, de novo, qual que é a carteira ideal? Não tem, né? Para mim é uma, para você é outra, né? Acho que depende muito daquilo que você quer. Não é só pegar, olha, né, o investimento do amigo do lado e copia. Embora possa fazer, não é exatamente assim, né? Tem pessoal que gosta de emoção, gosta de tradear, que está ali sempre vendendo ou comprando, né? Eu vou dar um exemplo dessa pessoa que eu ajudei mais uma vez. Claro. Essa pessoa, perguntei, qual é o seu objetivo? Renda, tá? Eu quero ter rendimento. Uhum. Eu falei, você está ciente que você está comprando isso para ter rendimento? Tá, estou ciente. Você está ciente que nos próximos 12 meses isso vai cair ainda mais ou ficar muito nervoso o negócio, tá? Ou ficar mais ou menos igual? Estou ciente, tá? E você está ciente que daqui a 3, 4, 5, 10 anos é quase impossível estar mais barato do que a cota vai estar hoje? Estou, né? Ou seja, é muito difícil, você vai ter passado a confusão e vai ter voltado, né? Então, mas, por outro lado, o que eu vi também, né? Por mais que a gente fale de analisar os fundos, os gestores, o risco, eu percebi nisso que há também, é quase impossível uma pessoa leiga, né, realmente conhecer a fundo, né? Assim, você tem que gastar uma energia muito grande. Por isso que ela ela segue as indicações dos profissionais, né? Mas para mim sabia que foi muito legal porque eu do outro lado da mesa, né, assessorando a pessoa a investir, e eu conheço boa parte dos gestores. Dos gestores, né? Imagino. Então, assim, eu conheço, alguns eu não conheço, mas eu ouvi falar. Claro. Brasília, vários outros, eu não tenho amizade pessoal, mas, cara, são pessoas tradicionais que estão aí há 10, 15 anos, com nome, com reputação no mercado. Então, eu fiz o primeiro corte meu, foi o seguinte, reputação. Eu sei que aqueles ali, 2, 3 ali, não tem uma reputação legal, isso aqui não vamos nem mexer, né? Mas eu achei tão legal isso, porque até que eu percebi que muita gente que diz que há um grau de risco muito grande em determinados tipos de ativo, fazem isso porque não conhecem. É insegurança normal. Essa pessoa me perguntou sobre agro. Eu falei, aí sou eu que não sei, né? Se é bom, a tese é muito boa, né? Do agro, etc. Sim. Mas se aquela empresa ali, aquele silo é legal, se aquela empresa é legal, eu não sei te dizer, né? Mas só um comentário que eu estou passando. Agora, eu queria voltar para essa afirmação que eu fiz agora, dizendo para a pessoa que nos próximos 12 meses vai ficar tudo muito nervoso e a cota deve cair ainda mais. E eu estava me referindo a ela, qual foi o meu pensamento, que eu queria que você realmente fosse bastante assim, sincera para mim agora, para eu saber se eu estou pensando certo ou não. Eu imagino o seguinte, que o fundo do tijolo, nos próximos meses, com essa alta de inflação, deve sofrer mais, né? Porque ele é menos defensivo da inflação, né? A rentabilidade dele perante uma inflação e uma taxa de juros que a gente está vendo hoje, né, acaba tendo muita dificuldade das pessoas, porque eu vou investir aqui se eu estou com um tesouro direto de X. Mas, por outro lado, eu fico imaginando que o fundo de CRI não vai, de repente, sofrer tanto, porque ele continua entregando taxas altas, né? O que você acha disso? Por exemplo, eu orientei bem a pessoa ou teve alguma derrapada minha nessa? Não, orientou bem, sim. O que eu acho é o seguinte, né? O mercado, eu concordo que a gente deve ter ainda os próximos meses, eu diria, acho que até 12 meses é correta a sua afirmação, ainda com bastante volatilidade no mercado, né, de fundos imobiliários, principalmente, acho que até a gente ter uma definição da onde essa Selic vai parar, né? A gente está num momento de alta, sabemos isso. Eu acho que a alta, de uma certa forma, ela já está precificada nas cotas, mas acho que existe hoje ainda uma dúvida de qual é o patamar, né, dessa Selic. Eu acho que uma vez que esse patamar seja definido, né, aonde ele deve chegar, as cotas vão começar a voltar para um momento de estabilidade. Não precisa esperar baixar os juros, né? Só a perspectiva de para onde ele vai. Exato, né? É isso, porque o mercado ele precifica antes, né? O mercado, né, financeiro de uma forma geral, né? E não é tão diferente assim nos fundos imobiliários. Claro que tem aí, né? Você vai ver o mercado acionário e fundos imobiliários, ele tem uma velocidade diferente, mas eu acho que
conceitualmente é muito parecido, né? Então, é exatamente isso, a gente precisa entender só até onde vai, né? Até onde será que vai esse patamar de Selic, para que a gente consiga ver, então, como né, os fundos imobiliários começarem a se reposicionar, né? Porque é o que você falou, poxa, eu preciso ter, né, para fundo imobiliário, uma outra coisa que eu acho que é interessante, né, Felipe, não quando você compara, né, o fundo imobiliário, a rentabilidade dele, o dividend yield, ele não deve ser comparado com o CDI, né, com o fundo imobiliário, né, ele tem que ser comparado, o grande comparativo dele é uma NTN-B de longo prazo, né, porque, de novo, né, o CDI, ele não, né, uma taxa interbancária, ele é uma medida de mais curto prazo, né, então, quando a gente compara para ver se faz sentido ou não, claro, ele tem que ser comparado aí com o Tesouro Direto, então vamos pegar aí uma NTN, sei lá, 5, 10 anos, e a gente hoje deve estar aí na casa, o quê? Acho que, sei lá, 4,8 por aí, né, que está dando. Então, a gente precisa ter, obviamente, um prêmio em cima né, da NTN, porque claramente é um investimento de mais risco. Então, eu acho que, historicamente, a gente sempre fala que os fundos, eles tendem aí a entregar pelo menos 300 base points, que são 3% a mais do que estaria dando essa NTN, né, de 5, 10 anos. Então, a gente está falando aí de 4,8, mais 3, a gente está falando de 7,8, 8. Hoje eu acho que é o que é a comparação que deve ser feita, né? E a gente tem, exatamente como você estava, né, colocando, os fundos de CRI, né? Os fundos de CRI hoje, eles têm entregado aí, claro que tem as suas exceções, mas muitos deles têm entregado alguma coisa por volta de 11% ao ano, né, de dividend yield. E é exatamente por isso. Yield mais raiz mesmo, até mais do que isso, né? Mais que isso, exato. Eu estou falando aqui um pouco na média, né? Porque também tem alguns que entregam um pouquinho, então, na média, eu diria, você tem 11, 11,5, e como você falou, você tem fundo entregando 15, né? Mas aí também é um high yield que tem um pouquinho mais de risco. Mas, de qualquer forma, assim, são fundos que foram, né? Eles acabam tendo também um impacto maior com o aumento da Selic, porque você tem esses papéis, alguns são indexados a CDI, então eles acabam trazendo, né, essa maior rentabilidade, e também, claro, todos eles, ou CDI ou ajuste com inflação, né? Você tem a grande maioria IPCA, IGPM, alguns, mas então, sem dúvida, né, os fundos de CRI, eles estão carregando hoje, eles conseguem trazer esse aumento da Selic, né? Então, eles trazem isso. E realmente, você olha hoje né, o retorno desses fundos comparado aos de tijolo, e daí eu falo de uma forma geral, independente do segmento, é quase que incomparável, né? Mas, de novo, quando a gente olha, né, Felipe, 12 meses, eu acho que você tem razão, mas eu acho que a gente precisa também, de qualquer forma, pensar também nos de tijolo como um investimento que você pode estar colocando agora para renda. Então, assim, acho que você tem uma possibilidade de fazer aquisição hoje com cotas bem descontadas. Então, quer dizer, e daí com isso, conseguindo um dividend yield maior, ou seja, uma renda maior nesse período, e você vai se aproveitar com certeza de um ganho de capital futuro, né? Porque eu acho que é isso, sem dúvida, né? A gente não vai ter mais uma situação que você tem, né, você consegue comprar prédios hoje nas principais regiões aqui de São Paulo, como eu te falei, a 13, 14 mil reais o metro, isso não existe, né? E hoje você consegue isso com desconto da cota do fundo. Pelo que eu estou vendo é o seguinte, você teve essa pandemia, depois esse aumento da taxa de juros e o risco da eleição chegando, tudo junto, né? Verdade, então, tudo junto, não podemos esquecer disso. Hora de comprar tijolo, se alguém quer comprar, é agora. Assim, pessoal, só para quem está ouvindo, a gente está falando aqui em outubro de 2021. É bom falar a data, né? Depois isso se perde, né, Felipe? Esse podcast é para a eternidade, né, Fernando? Exato. Então, também, se a gente falar bobagem aqui, daqui a 1 ano ou 2, a turma vem... Vão nos cobrar. Vão nos cobrar, mas é isso. Você sabe que eu deixei de prever o futuro, sabia? Eu só calço sandálias da humildade. Eu tenho um resort aqui em Alagoas em março do ano passado, né, no início da pandemia, março de 2020, uma revista de turismo me ligou e perguntou: Felipe, e aí, qual é o impacto dessa pandemia que está chegando na Europa, lá na Itália? Aí eu falei: olha, eu acho que vai ser inclusive bom para o Brasil, porque os brasileiros não vão viajar para o exterior, vai ser bom para o turismo brasileiro. Pronto, e 10 dias depois eu fechei o meu resort, ou seja,
Então, depois desse dia, eu nunca mais dei entrevista, eu fiquei muito humilde em relação a prever o futuro, né? Mas ó, eu queria fazer uma pergunta para você em relação a essa questão ainda de CRI, de fundo de papel com tijolo, que eu queria saber o seguinte, você né, em relação a eles... agora eu me perdi, Fernando, deixa eu só anotar aqui que 36 e 57. Esqueci totalmente o que ia falar, deixa eu ver aqui. Você ia me falar do CRI? Tá, não, eu me lembrei agora. Fernanda, em relação a essa questão aí de FII de tijolo, FII de papel, CRI, né? Explica para a turma que está ouvindo como é que é o repasse assim, da inflação. A gente estava falando de inflação agora, né? Que o fundo de CRI, ele geralmente é mais defensivo, assim, né? Lida melhor do que com o de tijolo. Por quê? Me explica melhor por quê. Por que que o de tijolo não é tão defensivo em relação à inflação? Pelo menos no curto prazo. Na verdade, assim, eu acho que a gente pode até colocar de uma outra forma. Eu diria que os dois têm né, essa proteção contra a inflação, porque os de tijolo também têm os seus contratos, né, reajustados anualmente pela inflação, né? Acho que assim, a gente teve aí também, acho que um IGPM, acho que historicamente um dos mais altos, né? E o IGPM sempre foi, né, o índice básico, né, de referência para ajuste de contrato de locação. Então, assim, o que eu diria? Os FIIs, de uma forma geral, mesmo os de tijolo, eles trazem, sim, essa defesa, né, porque eles são reajustados com a inflação. O que aconteceu foi que, até por conta de índices, né, a gente chegou a ter IGPM de 32%, né, Felipe? Fica quase insustentável você repassar para o seu inquilino, né, seja de imóvel corporativo, seja de logístico, seja o que for, um aumento de 32%, a não ser realmente que aquele aluguel tivesse muito defasado, assim, né, historicamente defasado há anos. Não faz sentido nenhum, né? Porque, assim, o IGPM, que também tem aí, né, uma composição de dólar, tem pouco a ver isso com, né, né, a prática do aluguel, né? Então, assim, ficou realmente complicado. Então, o que aconteceu foi que esses ajustes, né, pela inflação, eles foram repassados, alguns na sua integralidade, outros não, mas tiveram os reajustes, né? Então, assim, o fundo, ele tem uma defesa contra a inflação, mesmo os fundos de papel, né? Mesmo os fundos de tijolo, desculpa. Os fundos de papel, o que acontece é que, assim, você tem lá, né, todos os títulos com algum tipo, né, de indexação. E aí você tem também, além daqueles que são indexados pela inflação, você acaba tendo também, né, Felipe, que eu já falei, os que são indexados por CDI. E aí no bolo, você tem, então, né, você tem ali, ele é defensivo contra a inflação, porque você tem os seus papéis sendo atualizados, e você tem também os que são atualizados a CDI, né? Então, aí, eu diria assim, né, no blend, eles acabaram ficando muito mais, eu diria, atrativos num momento como esse, né? E você, claro, né, você consegue aí, né, daí também os CRIs, você fala, eu vou comprar o CRI na curva, vou comprar com desconto, não vou. Então, você tem aí, né, durante a vida do CRI, os gestores podem se usar disso também, né? Vou comprar aqui vou comprar aqui na baixa, na alta. Então, quer dizer, dentro, né, dos fundos de CRI, você também pode olhar a melhor data para se comprar aquele papel, que pode estar descontado ou não. Então, isso também pode trazer uma rentabilidade maior para aquele fundo específico, né? Acho que, assim, sem entrar em muita tecnicidade, mas eu acho que é basicamente isso. Fernanda, a turma que está nos ouvindo, ela, de maneira geral, ela são pessoal do mercado residencial, do mercado de loteamentos, mesmo de propriedade, né? Que essas pessoas têm um interesse muito maior nos fundos de CRI do que nos de tijolo, que geralmente são mais ligados aí a corporativos, shopping, logística. E eu queria saber o seguinte, uma coisa que eu até participei de um evento recentemente da ADIT, onde eu dei a minha opinião, mais uma vez, eu quero questionar em público, não fique muito tranquila de discordar de mim, tá?
porque realmente eu quero saber a sua opinião. Eu fiquei, nessas andanças minhas pela Faria Lima, eu fiquei com a impressão de que muitos gestores estão sendo pressionados pelo mercado, vamos dizer assim, seja assim, casas que estão ligadas a grandes bancos, seja gestores autônomos, né, dizendo o seguinte: olha, tudo bem, tudo isso é bonito, o risco é complicado, tem que analisar, não pode botar todos os ovos na mesma cesta de risco, mas, cara, eu estou aqui com 12% ao ano, nesse CRI aqui, que está há 4 anos no mercado e nunca teve um default sequer, e eu estou aqui, um tijolo que está descontado, bacana, etc., mas está me dando 6% ao ano. Tá? Então, assim, cara, eu assumo o risco, eu quero ir. Então, a minha impressão é que eles estão sendo muito pressionados para lançar também fundos de papel e também fundos de high yield, né, pela base, para pegar esse momento também. Isso procede? Não. Olha, Felipe, eu acho que assim depende muito da estratégia, né, de cada gestor. Mas eu acho que, de uma forma geral, né, os gestores eles tentam ter na sua, né, base de produtos todos os segmentos do mercado, né? E aí o CRI é um deles. Então, é exatamente isso que você falou. Poxa, eu tenho aqui um FII de tijolo que está dando 6, por que eu não vou, né? E não estou conseguindo, não vou conseguir fazer ele dar mais, por que eu não vou montar um de CRI, né? E atrair esse investidor para dar 12. Eu acho que, né, quando você olha aí os grandes gestores, principalmente, quase todos eles têm fundos em diversos segmentos, né? Então, tem logístico, tem shopping, tem fundo de fundos, fundo de CRI. Eu acho que o fundo de CRI, ele é, sem dúvida, né, uma alternativa muito interessante, né, quando a gente está falando para momentos como esse. Mas é claro que por trás disso você precisa, né, saber que papel que você está colocando ali, né? Acho que o que existe hoje é o seguinte: num momento como esse que a gente está vivendo agora, até como a gente estava comentando antes, né, ainda pela indefinição de qual será o teto da Selic, né, está difícil você fazer captação de produtos de tijolo, porque, assim, qual vai ser a precificação, né? Você vai falar que você vai entregar quanto, né? E a gente sabe que o tijolo, ele não tem essa volatilidade enorme. O fundo tem, né? A cota tem, o tijolo não tem essa volatilidade, né? Então, assim, se você está fazendo um investimento que é em imóveis muito bons e super bem localizados, independente se é logística, se é shopping, se é corporativo, é difícil você conseguir hoje fazer aquisições tão assim agressivas a ponto de dar aí 8, 9, 10% de yield para o seu cotista, né? Então, é um mercado que, nesse momento, né, pela conjuntura econômica, está mais fechado para captação. E os fundos de CRI, por outro lado, são os fundos que hoje conseguem entregar essa rentabilidade, né? Então, eu acho que é natural que haja, né, eu diria assim, né, um foco maior em tentar oferecer um produto bom. Aí o que acontece, né, Felipe, acho que, né, que é um pouco sempre a máxima do mercado, eu acho que hoje você tem o fundo, né, de CRI, sem dúvida faltam bons produtos, né, acho que todo gestor hoje, porque o que você quer? Você quer colocar um CRI high yield, mas que você não tenha default, né? Então tem uma análise, claro, enorme por trás disso, e entender, né, qual é aquele tipo de crédito que você está colocando, quer dizer, você tem, né, mensalmente um monitoramento enorme de todas as suas carteiras, se tem inadimplência, se não tem, né? Então, eu acho que aqui vai dar qualidade, né, do gestor em achar bons produtos. Mas acho que, assim, respondendo diretamente, sim, hoje tem uma facilidade maior em se levantar os fundos de CRI, porque é onde você consegue entregar um pouco mais de yield num momento como esse, né? É difícil você ir para o mercado hoje e falar, olha, estou aqui fazendo ou um IPO, né, de um fundo novo aqui, de tijolo qualquer, ou um follow-on de um fundo que eu tenho, quanto você vai entregar? E, além disso, quer dizer, dependendo do segmento ainda que você estiver fazendo esse follow-on, você vai cair num outro problema, que é a cota descontada, né? Quando você pega aí um fundo, né, acho que logístico hoje um pouco menos, mas vamos pegar shopping, corporativo,
que você tem, né, um desconto muito grande em relação ao seu patrimonial por conta do momento, quer dizer, você vai fazer uma emissão a que valor? Né? Se você fizer próximo do patrimonial, ninguém entra. Se você fizer muito abaixo, você acaba com o seu cotista também atual. Então, quer dizer, é um momento muito difícil, né? Então, os fundos de CRI, até por também não terem esse desconto em relação ao patrimonial, fica mais fácil. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas acho que é isso. Eu só queria complementar ela perguntando o seguinte: você acha que as cotações dos fundos de CRI elas vão sofrer menos até ano que vem? Eu acho assim, elas vão, eu acho que o CRI acaba, né, a cotação do fundo de CRI também acaba sendo afetada, claro, por uma questão de aumento de taxa de juros, né, assim, acho que a gente também vai ter essa volatilidade, eu acho que vai ser menor, mas acho também, Felipe, que quando a gente olha no longo prazo, é difícil você sustentar que você vai ter, por exemplo, esse high yield aí dando 15, é difícil você falar que ele vai continuar com esses 15, né? Agora, o 15 está excelente, você, muito provavelmente, esse fundo, mesmo com 10, ainda vai ser sensacional, né? Então, eu acho que ele vai ter uma volatilidade menor, né? Mas também acho que os retornos de hoje, talvez eles não sejam perenes, no sentido de sustentáveis por muito tempo. Eles vão continuar tendo ótimos retornos, mas muito provavelmente não nos níveis atuais. Tá? Então, acho que assim, para pensar que a aquisição que você está fazendo hoje, num fundo que está te dando 15, pode ser que lá na frente ele não tenha mais, até porque você pode ter uma própria valorização da cota. Então, isso daí também pode né, comprar lá na frente uma cota um pouquinho maior, né, num preço um pouco maior, te dando o mesmo yield, você vai ter, dando o mesmo rendimento, você vai ter um yield um pouquinho menor. Mas acho que, de uma forma geral, eles estão muito bem. Até nisso está na hora boa de comprar, né? Porque a cota mais baixa agora... Exato. Vamos falar um pouquinho de setores aí. Eu estou com tanta pergunta para lhe fazer, né? Eu queria... Vamos começar pelos CRI, né? Assim, os CRI high yield, que geralmente a gente está falando de setores que não tem funding tradicional, como loteamentos e multipropriedade e, eventualmente, incorporações residenciais aí de médias empresas ao redor do Brasil, que o pessoal da família Lima mesmo, assim, raiz, né, a turma dos grandes fundos, eles não conhecem esse mundo, né? Eles são tickets muito pequenos, né, longe de São Paulo, ou seja, não faz muito sentido para eles, né? E até por conta disso, acredito que eles realmente, além de realmente ser mais arriscado, mas aí botam um prêmio mais de risco, né, por eles não se conhecerem tanto. Sim. Mas qual é a tua visão sobre esses setores? Aí, loteamento, residencial, né? Você vê esse grau de risco todo? Porque isso que eu falei agora há pouco, de fundo de high yield, que está há 4 anos, que tem um fundo e não teve default. Isso é porque a carteira é boa, porque estão fazendo repactuações? Dá uma geral para mim aí do que você acha desse setor. Olha, Felipe, eu acho assim, sem dúvida, ele tem um grau de risco maior, acho que não porque o incorporador é maior ou menor, né, mas porque você está falando de um produto não performado, né, e aí você tem, né, 1000 indefinições, né, pontos de interrogação que podem, né, sei lá, problemas que podem surgir aí ao longo da vida desse empreendimento, né. Mas, assim, de uma forma geral, quando você olha, né, esses fundos, como você falou, né, um fundo, né, um CRI high yield que não teve default, eu acho que tem um mérito do gestor aí também em escolher um bom produto, né? Sorte, viu, Fernanda? Só também, né? Inclusive, alguns deles que tiveram, né, melhores resultados nos últimos anos tiveram bastante sorte, porque era realmente muitos projetos muito arriscados. Né, que eles pularam a fogueira. Agora, o que eu tenho percebido é que eles aprenderam também. Sem dúvida, que bom, né? Os novos projetos eles estão tendo mais cuidado, né? Você sabe que eu lido com isso no dia a dia. Estou vendo que eles aprenderam também. Pularam a fogueira. Eu acho ótimo. Nossa, olha, foi que bom que deu certo aqui, mas não faço de novo, né? Então, eu acho que tem isso, e assim, eu acho que os gestores, né, é o que você falou, de uma forma geral, se você está falando, se a tua contraparte é um incorporador menor, com pouco histórico, que não fez nada ainda, obviamente você vai precificar diferente, né? Então, é um crédito que você vai acabar colocando um prêmio, né? Assim, você dá esse, né, o incorporador passa a ter
ele consegue acesso, né, a esse tipo de crédito, de funding, mas a um preço um pouco mais elevado. Eu continuo achando, Felipe, que o setor residencial tem muito ainda para se desenvolver e acho que assim, muito projeto que a gente vê aí surgindo, né? Mas concordo com você, e aí acho que também não tem, obviamente, você conhece muito mais esse mercado do que eu acho que a gente tem sim uma concentração maior, né? Se você for pegar aí o que tem de CRI nesses fundos, você tem uma concentração maior de sul-sudeste, né? Acho que tem né, um pouco conhecimento de outros mercados que eu acho que devem ter bons produtos, mas o ticket é um problema, né? Porque no final do dia você tem lá, né, um volume X para investir e te dá, né, Felipe, exatamente o mesmo trabalho você fazer um negócio de 50 milhões, de 10 e de 100. Eu quase digo que o de 10 dá mais trabalho ainda do que o de 100. Então, né, você tem sim Você pega empresa geralmente que não está tão organizada. Exato. Informação, em vez de demorar 3 dias, demora 6 dias, 10 dias. Porque geralmente a empresa grande, o projeto grande, não vai precisar dos 10 milhões, né? Os 10 milhões você está falando que muitas vezes o projeto é bom, mas é uma empresa muito menor, né? Então tem isso, é um ponto realmente, acho que é uma questão. Isso eu vou dizer, Felipe, vale para tudo, né? Até para os imóveis prontos já, né? As aquisições, o ticket baixo ele acaba sendo uma restrição, né? E você imagina, né, Felipe, o que tem, a gente estava falando, né, o que tem por trás, né, voltando ao CRI, o que tem por trás de controle, né, de todos esses certificados, né, que são emitidos, todos os CRIs, todo o controle de inadimplência, tá? Então, assim, você já tem lá uma estrutura montada, é muito mais fácil mesmo e faz mais sentido você focar em operações maiores, né, você tem lá um volume para ser investido. Se você puder, né, no de 100 milhões, fazer 2 de 50, é melhor do que 10 de 10, né? Então, acho que essa é uma realidade, infelizmente. Assim, eu não consigo ver, eu acho que assim, o acesso a incorporadores maiores, eu acho que a região é algo que a gente consegue ultrapassar, né? Muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo, e aí eu acho que essa ponte que você faz, trazendo nomes novos, né, e fazendo essa ponte entre os dois mercados, aí é muito importante. Fernanda, mas como tem empresa boa, cara, empresa boa. Mas, imagino, sem dúvida. Mas já percebi que são fundos distintos. Tem esse fundo que tem o DNA dele, que é corporativo, é AAA na Faria Lima ou qualquer outra coisa. E é normal, é do jogo. Enquanto isso, tem outros que estão aproveitando, os novatos, os novos entrantes, ou fundos menores, ou com mais apetite por risco, que estão entrando nessa brecha aí, né? Agora Fernanda, sem dúvida, acho que tem mercado para todo mundo, é só você saber, né, qual que é a tua estratégia, né? É o que você falou, o que faz Faria Lima não vai fazer outro. Um amigo meu, há umas 2 semanas, uma empresa muito bacana, foi falar com alguns fundos em São Paulo, e Felipe, eu vou falar com tais fundos, né? E ele sabe que eu lido com isso. Eu falei, cara, que eram fundos que ele conhecia de 10, 12 anos atrás. Eram os poucos que haviam, vamos dizer assim. E eu falei, cara, esses aqui você não vai rolar não para você. Ele queria um loteamento, desenvolvimento em loteamento, ou seja, e equity. Então, imagine, no Nordeste. É nicho do nicho do nicho. Não é para qualquer um esse. Então, tomara que a empresa seja boa. E aí eu disse, isso aqui não vai por conta disso, esse também não, ele só está focado nisso. E disse, agora, tem esses outros que têm interesse nesse tipo de produto. Né? E foi exatamente, ele foi lá porque já tinha mercado e nenhum tinha interesse, né? E é isso que você falou, cada um tem sua estratégia e sua tese. Né? Agora, Fernanda, deixa eu te perguntar sobre o que você andou fazendo nos últimos anos. Eu acho que virou quase que uma situação igual à de torcedor brasileiro na Copa do Mundo. Assim. Todo mundo tem uma opinião sobre o Brasil e todo mundo tem uma opinião sobre como o Covid vai impactar o setor corporativo, né? As lajes, os escritórios, se vai voltar para o escritório, se não vai. Tem a opinião de tudo. E eu queria muito ouvir a sua, de quem estava com lá mesmo, assim, com a barriga no balcão, né? Me conta aí. Olha, Felipe, assim, é o que você falou, né? Difícil, eu também aqui vou calçar as sandálias da humildade, né? E é difícil a gente prever, né, o futuro. Minha
visão, né? Não acho que o setor de lajes corporativas de escritório vai acabar, pelo contrário, né? Acho que é muito importante para as empresas, independente do seu segmento de atuação, terem escritórios físicos onde você pode fazer, né, disseminação de cultura, integração entre equipe, e isso no longo prazo, né? Porque uma coisa, né, Felipe, é você falar, bacana, em um ano, putz, a gente se virou aqui, trabalhou de casa na pandemia. Mas você fazer disso uma constante, né, ser simplesmente só por Zoom, né, tudo online, sem uma sede, eu não acredito nesse modelo. Por outro lado, acho também que né, essa pandemia e ela nos trouxe algumas coisas, como, por exemplo, todo mundo ter hoje uma consciência de que essas ferramentas de tecnologia funcionam muito bem, né? E que elas podem, sem dúvida, somar ao trabalho. Então, dito isso, eu acredito eu diria assim, num estilo híbrido de volta ao trabalho, né? Acho que as empresas vão voltar, muita gente já voltou, né? Assim, eu diria que à medida que a gente avança aí com a vacinação, né? Hoje eu diria que primeira dose, acho que todo mundo já tomou, né? Está todo mundo já na segunda dose, ou, né, alguns já indo para a terceira dose de reforço. Então, à medida que a gente avança, né, na vacinação, os protocolos sanitários são mantidos, eu acho que essa coisa de máscara no escritório ainda vai usar, mas eu vejo sim um retorno, né? Então, vejo as empresas, muita gente, Felipe, contratou na pandemia, então, assim, muita empresa cresceu na pandemia, e hoje, se fossem voltar todos para o escritório, não teria espaço, né? E acho que o escritório, ele vai ser reconfigurado, até em termos físicos. O que eu vejo, né? Essas reuniões, esses papos aqui por Zoom, vai continuar tendo, isso acho que assim, para alguns momentos, é super importante, sabe? Você economiza tempo, economiza dinheiro, só que para isso, você também não consegue ter, por exemplo, numa mesa, numa bancada, né, um monte de gente, um do lado do outro, cada um fazendo um Zoom, né? Então, um vai atrapalhar o outro. Então, eu acho que o escritório, ele vai ter que se adaptar fisicamente, talvez ter aquelas salinhas menores, onde você pode fazer ligação com algumas, né, assim, mais do que já tinha anteriormente. Provavelmente aquelas salas gigantes de reunião não serão tão necessárias, talvez você possa pensar em transformar uma sala enorme em várias pequenas, tenha mais uso, né? E acho que, assim, o ambiente um pouco mais convidativo. Eu acho que qual é o que é importante hoje, né? Atrair o seu colaborador para dentro do escritório. Se você acha, né, que é importante, que a cultura é passada lá, que a integração é importante, você tem que fazer do ambiente do escritório, eu diria assim, um ambiente mais parecido com a casa, né? Então, assim, sabe, você ter aqueles né, espaços de descompressão, que não é que precisa, né, todo mundo ser Google e ter mesa de sinuca e mesa de ping-pong, isso aqui, mas assim, mais sofás, um espaço para o café, as cadeiras, eu acho que promover essa integração, porque eu acho que o escritório vai ser visto dessa forma, né? E assim, tanto é, né, Felipe, que mesmo as grandes empresas aí de tecnologia, a gente vê tanto lá fora como aqui, o próprio Facebook, né, que fez uma alocação ali super significativa aqui em São Paulo, né, no Birman 32, que é aí né, o prédio mais novo, eu diria, mais icônico, vai até o momento aqui, lajes corporativas enormes, o Facebook não devolveu nenhuma área que ele já ocupava e alugou ali e manteve isso na pandemia, quer dizer, não devolveu área, eles vão ocupar ali, ou seja, empresas de tecnologia que também sentem, né, que os escritórios vão continuar. Então, assim, Felipe, não sou dona da verdade, acho também que nesse momento, aquilo que você falou, a localização é super importante, porque você vai cada vez mais querer oferecer para o teu colaborador um escritório bacana, bem localizado, né? E daí o bem localizado não é só que necessariamente tem que ser a Faria Lima, para usar aqui em São Paulo, mas um lugar onde você tenha transporte fácil, serviços, né? Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Então, assim, acho que o mercado ainda está longe do que ele já foi, né? Em termos de... quando a gente olha, né, em termos de vacância, tá, mas vai se recuperar, né? Eu tendo aqui, na minha visão, acho que 2023 a gente já vai ter um mercado com taxas de vacância menores, né? Os bons terrenos, né, Felipe, também são escassos, as localizações elas vão ficando mais difíceis, né?
E é isso, então aí você vai tendo, né, nas áreas nobres os preços aumentando, coisa que acho que a gente não observou aí, obviamente, durante a pandemia. Então, a minha visão é essa, acho que o escritório está aí para ficar, mas algumas modificações, né, a gente vai ter que fazer aí algumas adaptações nessa nova vida. Eu achei bacana a sua visão aí, mas também estou me lembrando aqui, né, enquanto você falava, né, do Zoom, da importância, de como veio para ficar de qualquer maneira, dois exemplos. O primeiro é esse podcast que a gente está gravando, que eu comprei há uns 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a fazer podcast, eu comprei um gravador para gravar, porque era presencial, né? Então, está engavetado em algum lugar aqui na minha casa que eu não sei onde é. Não sabe nem, né, onde está. Então, assim, então, realmente, eu ia para São Paulo e gravava fisicamente as reuniões, né? Então, é uma loucura isso. E o outro exemplo que você falou, né, de uma pessoa fazer Zoom do lado da outra, estou sentindo na prática isso. Eu tenho feito calls com algumas casas aí de São Paulo, que é um saco, né? A pessoa, quando ela abre o microfone dela, é um barulho insano, tá entendendo? Insano, e você escuta aí o do lado, é isso. E assim, falar, não, agora que a gente voltou para o presencial, vai acabar o Zoom? Não vai, né, Felipe? Porque é prático. Eu falo assim, né? Claro, uma coisa é você querer conhecer a pessoa, fazer algumas reuniões presenciais, mas às vezes no meio, né, de uma operação, do processo, você vai sair, imagina, né, num dia de trânsito, não falo nem viagem, mas você vai sair num dia de trânsito, você está ali na região do Itaim, vai para Paulista, você vai gastar 1 hora no trânsito para chegar lá, se você pode fazer, né, uma reunião por Zoom? Não vai, né? Então, isso daí veio para ficar. O mais complicado foi há uns 2 meses, eu não sei, que eu fui para São Paulo a primeira vez depois da pandemia agora, né? 1 mês e meio, 2, não sei, e para fazer o meu agendamento, Fernanda, foi um horror, porque, por exemplo, eu continuo a fazer os calls, que eu tenho um negócio no Brasil todo, então eu tive que separar, tipo, amanhã para continuar fazendo call com o resto do Brasil, porque quando eu comecei a ver, fazendo a minha agenda, eu tinha que sair para uma reunião presencial, meia hora para ir, meia para voltar, 1 hora lá, e no meio disso um call, foi uma coisa esquisita, né, porque é uma nova rotina. Antes, quando eu ia para São Paulo, eu ia para São Paulo e não tinha mais nada para fazer. Era foco naquilo, né? Total. E você sabe, Felipe, que eu acho que, né, que todo mundo, muita gente, né, na pandemia teve, eu nem acho que foi a impressão, mas que trabalhou muito mesmo, né? E acho que uma das coisas é isso, a gente nos calls, né, nesses Zooms aqui, então é das 2 às 3, das 3 às 4, das 4 às 5, porque na reunião presencial você se dá, né, esse tempo que você falou, é o deslocamento, você vai tomar um cafezinho, aqui assim, você desligou uma, começa a outra, desligou uma, começa a outra, e aí no final do dia é que às vezes você vai então responder os seus e-mails, vai fazer coisas internas, né, que precisa, então teve uma sobrecarga disso mesmo, e hoje, né, quando você olha aí, até RH, especialista falando, todo mundo recomenda que você tenha uma pausinha, né? Tudo bem, você pode fazer 2 seguidas, mas aí você dá que seja 15 minutos para você levantar e tomar aquele cafezinho que no escritório você tomava, né? Então, são coisas que a gente, né, vai ter que se acostumar a essa realidade. Mas eu acho que, de uma certa forma, né, Felipe, o ser humano é um ser sociável, né? Acho que, com poucas exceções, todo mundo gosta de, né, fazer parte, né, fazer parte do time, estar junto, se sentir, né, sabe aquele, assim, pertencer, né, não, eu pertenço a isso aqui, eu sou dessa empresa, eu faço parte desse time, dessa equipe. Eu acho que você estar junto presencialmente é muito mais fácil de passar essa sensação do que virtualmente. Claro, eu acho que, assim, todo mundo se superou na pandemia, né? Acho que empresas que não acreditavam em home office começaram a ver que é super possível, né? Exato. Eu não acreditava, eu não conseguia entender como ia ser. Não é só pelos funcionários, não, é por mim. Eu nunca tinha conseguido ser produtivo em home office. Eu ficava dizendo, os funcionários estão achando que eu estou preguiçando, que eu estou vadiando, né? E aí, cara, mas foi uma maravilha. Eu não quero mais sair disso nunca mais. Então, acho que todo mundo viu que é possível, que dá para ser produtivo, mas também, você não quer fazer só isso, né? Eu acho que o pêndulo antes era só escritório, aquela coisa, loucura, aí veio para o outro lado, né? Casa. Então, eu acho que é o equilíbrio, né? Acho que tudo é assim, né? O pêndulo vai para um lado, para o outro, e depois você acaba chegando ali
no equilíbrio, que eu acho que é o que vai acontecer, né? Eu acho que você vai continuar tendo escritório, vai existir. É difícil você pegar aí uma empresa, né, fundadores, os sócios, e falar, não, eu consigo transmitir tudo, principalmente cultura, né? Porque no final, né, Felipe, cultura é o que você tem de mais importante na empresa, né? É o que você tem de mais importante. É mais importante do que estratégia, né? Porque a cultura é que baliza tudo isso, né? Então, é muito importante você ter isso, cultura né? Você tem que ter no dia a dia, não tem para onde. É isso aí, é isso aí. Agora, Fernanda, Então, essa é a minha visão. A gente está chegando perto do fim e eu achei interessante essa questão do escritório, né? Porque o que é que assim, realmente não é nenhuma ideia formada, veio na cabeça agora, né? Tudo é oferta e demanda, né? Então, eu tenho a impressão, como você está em São Paulo, né? Pode me dizer se é isso mesmo, de que pouquíssima gente deve estar pensando em lançar novos edifícios corporativos agora, salas de escritório, etc. Né? Diante de toda essa conversa, as pessoas devem estar dizendo, ninguém vai lançar agora um novo, né? Além de que, como você falou, os bons mesmo, os terrenos bons, eles são difíceis, né? Obviamente, eu acho que com o passar do tempo, isso vai gerar uma nova demanda, né? E vai voltar tudo como era antes, o preço aumentar, a vacância diminuir, etc. Né? Essa é uma primeira pergunta, se você acha que isso faz sentido, porque eu particularmente acho que na Faria Lima, vamos dizer, a gente está falando de Faria Lima, mas vamos dizer, na Faria Lima de cada estado, nos lugares mais primes de cada cidade, dificilmente alguém que tem algo locado no melhor prédio da cidade, nos melhores, ele vai querer sair, porque depois ele não volta, né? Exato. Ele não volta. Então, isso é um ponto. Agora, tem um outro setor que está muito na moda, está todo mundo falando dele, que é logística, né? E logística, todo mundo está falando, com o crescimento do comércio eletrônico, é para se investir ali. Mas eu tenho um certo desconforto, além de eu não entender nada do assunto, né, desse setor, mas do que você vai lendo e conversando com um e com o outro, também eu fico desconfortável, porque também a barreira de entrada ela é muito pequena, comparada com um edifício corporativo ou com um shopping center, vamos dizer assim. Você vai lá, compra aquela área, constrói um galpão e, sei lá, 6 meses depois, 10 meses, um ano, está pronto. Então, nessa balança, o que é que você acha que vai pesar mais aí no médio prazo, né? Assim, é a barreira de entrada baixa que vai gerar uma oferta grande, porque está todo mundo falando disso, ou realmente a demanda, né, por novos centros de distribuição, né, etc., vai falar mais alto? Bom, começando aí pelos corporativos, né, que você colocou, o que eu vejo, né, Felipe, é assim, de que quem pensa no ciclo imobiliário hoje está lançando um corporativo já, porque para você, se você começar hoje e tudo der certo, esse prédio vai estar pronto para ocupação daqui 3 anos, né, entre você comprar o terreno, desenvolver, aprovar, né, e subir o prédio. Então, quando a gente olha, né, o ciclo imobiliário, daqui 3 anos, tudo que está hoje eventualmente vago, as novas entregas que tiveram, elas vão ser ocupadas, né? Eu acredito assim, o mercado, principalmente aqui em São Paulo, né, que é o maior mercado imobiliário que a gente tem, o segundo maior é o Rio, né? E a gente está falando aí, o Rio é metade de São Paulo, né? Então, assim, eu vejo sim bons produtos, potencial para desenvolvimento de bons produtos aqui em São Paulo, corporativo, mas aí, de novo, eu vejo que eu acho que tem muita, que vai ter muita procura, prédio mais boutique, né, mais sempre super bem localizado, né, acho que lajes, eu acho que prédios de salinhas, né, aquela coisa de salinha não funciona, né, onde eu realmente acho que o espaço são lajes corporativas grandes, mas eu diria assim, prédios boutiques, às vezes prédios menores, lajes de 500, 600 metros, você não precisa ter aquelas lajes de 2.000, 2.500 metros. Então, assim, e o mercado de São Paulo, ele tem muito potencial para absorver esses bons produtos, né? Então, é isso, acho que o incorporador, né, o desenvolvedor, ele está olhando hoje, né, se você tem um bom terreno e hoje você não tem mais novas áreas para serem entregues hoje, mas daqui 3 anos essa área vem para o mercado num momento de escassez, né? E aí você vai conseguir locar num momento bom, né? E não como a gente já teve em alguns outros momentos, quando você tem a desova, vamos dizer
né? A entrada daquele estoque enorme e aí num momento de ciclo econômico ruim. Acho que o grande ponto, né, que a gente já vinha comentando aqui. Então, acho que assim, fazer uma coisa nova, inovadora no centro de São Paulo corporativo, não vejo, por exemplo, não vejo espaço para isso. Acho que o centro tem outras funções, né, retrofit, residencial, mas acho que o corporativo a gente precisa estar sempre ligado na localização. Em relação ao logístico, Felipe, é verdade, a barreira de entrada, eu acho que ela é menor, até por conta do prazo, né? Como eu falei, se você comprar um terreno hoje, para você entregar um prédio corporativo, se tudo der certo, é daqui 3 anos, no mínimo, né? Se não for mais. Um logístico você entrega em 18 meses, no máximo, né? Porque até com toda a tecnologia nova de construção aí dos galpões. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, a malha logística no Brasil, ela ainda é muito defasada, né? Assim, quando a gente compara com outros países, e nós temos ainda a grande maioria desse parque logístico, ele ainda é antigo, né? Então, existe espaço, sim, para modernizar, né, para fazer novos galpões, né, logísticos, e daí, né, com todas as características aí que são demandadas pelos principais ocupantes. E, assim, a gente tem, né, Felipe, quando a gente compara, né, a nossa logística com outros países, principalmente Estados Unidos, é muito difícil ainda aqui a gente fazer aquela entrega 24 horas, né? Então, agora é que a gente vem aí, né, o last mile e o e-commerce, que foi muito, né, difundido e, sem dúvida, expandido na pandemia, vem com tudo aí para o setor logístico, porque o last mile, que é essa última pernada, você ter aí os galpões muito próximos já, né, da entrega final, para facilitar isso. Então, assim, mas dito isso, o que eu acho? A gente tem espaço para crescer, eu acho que a gente tem demanda, tem muita, né, o próprio e-commerce vai demandar mais áreas novas, né, áreas boas. A gente tem ainda, né, galpões muito, muito antigos, e acho que tem muita região ainda, Felipe, inexplorada, né? Então, quando a gente olha, né, logística no Brasil, é muito maior do que, né? Não estamos falando só São Paulo, né? Muito pelo contrário, né? Se a gente pegar, né, as principais rodovias, a gente pega, né, os rodoanéis, os trechos de, né, os entroncamentos das rodovias, quer dizer, tudo aquilo que tem localização estratégica, né, perto de portos também, tem uma capacidade enorme, né, para desenvolvimento logístico. Então, eu acho que tem muito ainda a se desenvolver. E quando a gente olha, por exemplo, os valores, né, que são pagos nos imóveis logísticos, você tem áreas aqui que você não chega, né, a R$25 o metro, você tem, né, muito menos que isso, 20, 18, e são preços que, se a gente pegar o preço aí nos últimos, 10 anos, se você fizer, né, esse preço aqui corrigido por inflação de 10 anos para cá, você vai ver que hoje a gente paga mais barato do que pagava antes. Então, assim, tem um espaço enorme para crescer isso. Então, quando a gente olha pensando não só no desenvolvimento, né, do setor, mas também em investimento nisso, eu acho que tem muito para acontecer, viu, Felipe? Eu acho que a nossa área logística pode aumentar muito ainda. Bacana. Fernanda, a gente tem aqui um monte de assunto para tratar com você, mas a gente já passou aqui do nosso tempo, né? Então, eu queria te agradecer, né? Eu adorei o papo, foi muito bacana, e eu queria passar para você. Eu que agradeço, foi ótimo. As palavras aí. Felipe, super agradeço, é um prazer. Eu acho super bacana, assim, né, poder, um espaço aqui para a gente falar, né, discutir esses assuntos, mas também acho que para deixar esse setor mais difundido, né, aí para os seus ouvintes também, e acho que esse link que você faz e tentar aí sempre aproximar os dois mundos, né, o financeiro e o imobiliário, é super importante. Eu acho que tem muita coisa né, o que dá para tirar, assim, é muito bom proveito, né? Então, acho ótimo. Fica aqui meu agradecimento também para você e para todo mundo aí que está nos escutando. Valeu, obrigado. E vamos ver se, com o passar dos anos, né, a gente vai ter um grau de sofisticação, né, dos empresários aí que consiga falar melhor aí com o mercado financeiro, né? Eu sonho com isso, né? Porque é tanta empresa bacana que
que poderia estar se beneficiando disso, né? É, verdade. Eu acho que a gente já viu muita coisa acontecer nos últimos 10, 15 anos, mas acho que se a gente, né, olhar os 10 para frente, tem muita coisa que pode melhorar ainda, né? Beleza. Valeu, Fernanda. Abração, hein? Obrigada, Felipe. Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.